Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com e hoje vamos jogar um jogo bem difícil, né, mostrar como foi este jogo. O jogador do Irã é um jogador muito forte, ele jogou muito bem essa partida e ficou na posição de Caro-Kann versus Fantasia, que é uma posição muito interessante. Eu começo com E4, o jogador faz C6, a defesa Caro-Kann, eu faço peão D4, o jogador faz D5 e agora eu faço a variação Fantasy, né, que é a fantasia aqui, onde você faz um F3 aqui, fazendo esse centro interessante aqui e deixando o jogo totalmente, vamos dizer assim, aberto e descoordenado. Contra jogadores de francesa e jogadores de Caro-Kann, vale muito a pena você fazer esse estilo de jogo, que é um jogo descoordenado, é um jogo, vamos dizer assim, que não entra em posições simples, são posições complexas e de muitas variações táticas. Então, jogadores de francesa e de Caro-Kann, tudo que eles não querem é esse estilo de jogo, que é o jogo mais maluco, o jogo mais tático, eles não querem isso. Por isso, eles utilizam esse tipo de abertura, né? Tipo, defesa Caro-Kann, defesa francesa, que são jogos mais posicionais, são jogos mais simétricos e tudo mais, não tem tantos arranques, vamos dizer assim. Certo? Bom, o jogador faz um A6 aqui, eu faço cavalo E2, o jogador faz G6 e eu faço cavalo G3 aqui, muito interessante. Aí você me pergunta, por que cavalo E2, cavalo G3 nessa posição? A ideia aqui do cavalo G2 é liberar logo o cavalo o mais rápido possível para fazer o roque. Porém, se eu jogar cavalo E2, o meu bispo ele fica preso nessa posição, ele não consegue sair, então vai demorar para mim fazer o roque. Então, eu tenho que gastar esse tempo para mim jogar o cavalo G3 aqui. Eu poderia muito bem fazer o cavalo H3, não poderia? Não. Por quê? Se nessa posição eu solto o cavalo H3, ele pode simplesmente sacrificar o bispo aqui, quebrando a minha estrutura do roque, tá vendo? Isso aqui já é incomodante para as peças brancas, é algo que não é muito vantajoso. Até dá para você jogar dessa forma, porque você teria a torre na coluna, mas eu particularmente não gostaria de jogar esse estilo de jogo aqui, eu preferiria outro estilo. A minha ideia é fazer o roque pequeno, entendeu? Então, por isso, cavalo E2 e cavalo G3 logo na sequência, certo? O jogador agora faz bispo G7 e aqui eu faço simplesmente meu peão C3 para fincar mais forças aqui no centro. O jogador agora tira peão B5 aqui, tentando avançar lá da dama no desespero. Eu acho isso aqui desesperador, eu acho que não precisa fazer esse tipo de lance aqui. Acho que aqui ele deveria dar um jeito de desenvolver as peças dele, né? Mas beleza. Aqui eu solto o meu bispo D3, já com a ideia de fazer o roque o mais rápido possível. Inclusive eu quero que vocês reparem uma coisa aqui. Eu deixo o centro fincado, você vê? Eu não tomo e também não avanço. Por quê? Porque se eu avançar ou eu tomar, eu já defini o centro, entende? E eu não preciso fazer isso tão rápido. Eu posso fazer no momento que eu considerar a melhor escolha, o melhor momento, a melhor posição, não sei. Eu posso esperar, porque pode ser que em algum momento seja melhor eu avançar ou tomar, entende? Então eu mantenho esse conflito central aqui, né? Porque isso é para deixar bem claro, os jogadores, quando vocês vão subindo de rating, vocês vão começar a perceber esse tipo de jogo aqui, tá vendo? Os jogadores, eles deixam esses conflitos acontecer, entende? Por quê? Porque isso, se você reparar, isso dá uma certa pressão psicológica. Para pensar assim, quando você tá jogando e um jogador, ele avança um peão que tá atacando outro peão, só que ele não toma, ele não avança, ele deixa lá um conflitando com o outro. Além de te dar uma certa pressão psicológica, porque você fica tentando entender o que fazer com aquele peão, né? Aquele lance da estrutura de peões, o que fazer com o peão, né? Se eu tomo, se eu não tomo, o que eu faço, te dá uma certa pressão psicológica. E você deixar esse jogo central, assim, ele dá uma certa pressão, dá um pouco de medo, dá um negócio esquisito, sabe? Então é bom você deixar isso daqui, é muito bom você deixar esse conflito aqui e só abrir ou avançar, tomar, avançar, fechar ou abrir o centro quando você perceber que você vai ter certas vantagens nisso, entendeu? Bom, nessa posição aqui o jogador faz E6 e eu faço pequeno roque. O jogador agora tira bispo B7 na posição. Inclusive esse bispo B7 ele não é ruim, parece ruim, né? Porque tem esses peões aqui bloqueando tudo. Porém, aquilo que eu falei, o centro ainda não está definido. E como o centro não está definido, ele pode muito bem abrir a posição e subir peão e fazer um bispo rasante aqui, é possível. Futuramente esse bispo fica muito forte. Vamos dizer que é uma jogada do futuro, certo? É interessante também. E outra também, esse C6 aqui não deixa mais ele tirar o bispo para D7, né? Porque senão o cavalo fica totalmente restringido, certo? Nessa posição aqui eu faço cavalo D2. Inclusive aqui eu poderia muito bem ter tirado o cavalo para
A3 aqui também, não era ruim não. Com a ideia de fazer cavalo C2 e subir cavalo para B4 também era possível. Ou cavalo E3, também era possível essas jogadas, viu? Mas aqui eu preferi fazer cavalo D2. Com ideias de em algum momento abrir essa posição aqui, sei lá, ele tomar e, sei lá, futuramente poder entrar por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui para chegar na casa de C5, que também são opções possíveis, né? Beleza, nessa posição o jogador faz cavalo E7 e eu simplesmente subo meu peão para F4, com a ideia de tentar avançar a ala do rei aqui. Porém, aqui eu começo a cometer deslizes bestas, deslizes que até mesmo eu geralmente aviso para vocês não cometer. Eu sempre falo desse rei H1. Lembra que eu sempre falo desse rei H1? Faça o rei para H1. Jogue o rei em H1. E eu fui besta demais e eu esqueci dessa porcaria de lance. Que às vezes você acaba esquecendo, né, velho? Não tem como você lembrar de tudo também. Você acaba esquecendo. E acabei esquecendo essa porcaria desse lance. Por isso que eu sempre falo, faça um rei H1. Parece besta, rei H1. Ah, não, pra que você tá fazendo esse rei H1? Pra proteger o rei, ponto. Não, faça o rei H1. Não, mas não tem importância fazer o rei H1 agora. Ninguém tá atacando ele. Faça o rei H1, tá ligado? Ah, não tem ninguém atacando, não importa. Faz o rei H1, cara. Ele vai te salvar de umas formas que você nem vai acreditar. De verdade. Bom, nessa posição aqui, ele captura o meu peão aqui em E4, né? E aqui ele abriu o centro. Por quê? Porque ele viu vantagens. De alguma forma, eu acho... aí eu já não posso ter certeza. Eu acho que ele percebeu que tinha táticos no meu rei em G1. Olha só que bizarro. Olhem pra essa posição aqui, tá vendo? Quando vocês olham pra essa posição, vocês imaginam que tem algum tático aqui no meu rei? Não tem como. Você olha pra isso e fala, não é possível que tem táticos no seu rei. Como? Explica esses táticos. É aquele lance do centro ainda no conflito, certo? Provavelmente o cara enxergou, eu dei essa vacilada, né? Óbvio, eu errei, tenho que deixar bem claro aqui, eu errei. E o jogador, ele aproveitou o meu erro e tá certo, tem que aproveitar o erro sim, né? Pra alguém vencer no xadrez, o outro tem que cometer o erro, mas não é porque o outro errou que o outro não teve o mérito de achar o erro, entendeu? Eu errei, mas o jogador que tá me enfrentando teve o mérito de encontrar o meu erro, entendeu? Encontrar o meu erro e aproveitar esse erro que eu cometi, entendeu? Então, mérito do jogador, total mérito do jogador, certo? Nessa posição aqui, por incrível que pareça, meu rei ele tem táticos. É possível achar táticos aqui no meu rei. Chega a ser bizarro, pra você ver como o xadrez é extraordinário. Aquele lance que eles falam do xadrez que tem mais jogadas do que estrelas no universo. Cara, isso é incrível, é até poético. Você pegar e falar assim, pô, tem mais jogadas de xadrez nesse pequeno tabuleiro. Acho que é 64 casas, né? De 64 casas, tem mais estrelas que o universo. Pode-se criar mais jogadas nesse pequeno tabuleiro do que estrelas no universo. Não faz sentido isso. Cara, e pior que faz, mano. Você vê a complexidade desse jogo, você chega a ser bizarro. Olha isso aqui, cara. Tá vendo aqui? Tem táticos no meu rei, cara. Eu não vi isso, cara. É absurdo. Rei H1. Rapaziada, pessoas, homens, mulheres que estão assistindo, rei H1. Crianças, jovens, rei H1. Nunca se esqueçam disso, cara. Joguem seu rei pra H1, que vai facilitar a sua vida de uma forma que você não tem ideia. Beleza, nessa posição eu capturo, né, ele captura, né, meu peão de A4 aqui, de E4, e eu venho com o meu cavalo de G, né, capturo o peão aqui em E4, e aqui parece tudo certo, tá ligado? Você fala, pô, a posição até que tá gostosinha pras brancas, né, já faca o roque e tal, pá, só falta liberar esse bispo, avançar a dama aqui pra posição de atacar a posição fraca, pô, tá gostosinho a posição, porém, né, eu começo a cometer deslizes atrás de deslizes na posição, entende? Por exemplo, ele faz o roque, protege o rei dele. E nessa posição aqui tá empatado o jogo. Eu jogo o primeiro erro da posição. Esse aqui é um erro. Aí você fala, nossa, isso é um erro? Esse cavalo bonito, maravilhoso, elegante, atacando o bispo, dando pressão. Ele é um erro? Sim, ele é um erro, por incrível que pareça. Aquele lance do rei H1 que eu falei pra vocês. Sacrifício de bispo. Nossa. Chega a ser bizarro. Você olha isso aqui e fala, mano, não é possível, mano. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, mano. Eu lembro até hoje dessa partida, né? Eu falo, não é possível que eu tomei isso aqui, cara. Eu sempre falo do rei H1 e eu não joguei o rei H1 e eu tomei o rei aqui. Ah! Dá um negócio na mente, sabe? Dá um bagulho assim no peito, sabe? Você fica tipo... Mas eu lembro muito bem que nessa partida eu fiquei puto. Eu falei, não, esse cara tá tirando com a minha cara. Esse maluco tá tirando com a minha cara. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, mano, eu vou me concentrar muito, mas eu vou ganhar essa partida, velho. Eu fiquei tão puto que eu falei, não, eu vou ganhar essa porra. Não, o quê? O quê? Eu vou ganhar isso aqui, tô nem aí. Eu falei, não, vou ganhar. Me concentrei até o último. Eu falei, não, vou ganhar esse cara. Beleza, pegou meu peão, né?
Eu peguei o bispo dele ali em D4. E aqui, cheque. Atacando meu rei, que não está em H1. E catando meu cavalo, tá ligado? Então aqui ele quebra o meu centro, ganhando um peão. Na verdade ele ganha 2 peões, né, em cima de mim. E a troca, né, de bispo por cavalo, né. Isso acaba sendo muito ruim pra mim, né? Não é bom. Aqui as vantagens para as pretas começam a ficar um pouco grande, né? Começa a ficar um pouco bom. Não é 100% vitória ainda, tá? Meio que, vamos dizer assim, quase que empatado. Ainda dá para as brancas empatar, mas é muito difícil, entendeu? A pressão, tal, se o jogador jogar certinho, ele encurrala, porque um computador empata isso aqui, o ser humano às vezes talvez não consiga, entende? Ainda mais um ser humano amador, né? Como eu, sou um jogador amador, talvez eu não consiga achar as melhores posições aqui do jogo. Entende? Então isso aqui é complicado, entendeu? Aí, lógico, agora sim eu sou obrigado a fazer o rei H1. Não era melhor ter feito antes? Se eu tivesse feito aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, rei H1. Ou, por exemplo, o cavalo, ele tirou o cavalo dele, eu poderia agora fazer rei H1. Evitava tudo. Evitava todos os possíveis lances de ataque nesse centro aqui. Absurdo, né, mano? Você olha pra isso aqui e você fala, mano, como é que pode um rei H1 fazer tanta diferença? Fez, pior que fez. Certo? É bizarro isso aqui. Bom, vamos continuar aqui a partida, né? Captura meu cavalo. E aqui nessa posição eu falei, ah, não, eu vou ganhar desse cara. Fiquei muito bravo, falei, ah, não, vou ganhar desse cara aqui. Joguei cavalo E4 aqui. E aqui, só pra deixar bem claro, aqui eu já mudei minha estratégia. Aqui eu pensei o seguinte, beleza, eu perdi o centro, certo? Aqui na posição do jogo já era. Perdi aqui o posicional central, perdi. Então o que eu vou fazer agora? Estrategicamente agora eu vou fazer um jogo aberto. O que é um jogo aberto? Eu vou sacrificar peões, tentar abrir os peões dele aqui na posição, para ficar com um posicional dos bispos. Já que eu tenho um par de bispos, eu vou tentar fazer meus pares de bispos ficarem bem rasantes, né? E vamos tentar atacar que nem louco aqui e evitar troca de peças. Eu vou evitar trocar cavalo por cavalo, bispo por bispo. Eu vou evitar a troca de peças. Eu quero manter minhas peças médias e criar lances táticos para atrapalhar o nosso jogador de Caro-Kann. Entendeu? Então, beleza. Aqui nessa posição ele volta a dama dele para B6. Eu simplesmente jogo minha dama E1 aqui na posição. O jogador joga cavalo em D7. Eu jogo meu cavalo em G5. E nessa posição ele comete um erro tático também. Olha só que bizarro, né? O jogador jogou tão bem, jogador forte, ele tem 1966 de rate, e até mesmo esses jogadores também acabam errando certos táticos, né, que chega a ser bizarro. O jogo xadrez é incrível, cara, xadrez ele tem tanta coisa bizarra, né. Se você tiver visto o tático na hora que eu mostrei aqui, na hora que eu falei que tem tático, parabéns pra você, você tá melhorando na tática. A estratégia tática aqui é cavalo sacrifica, olha que bizarro, né, cavalo sacrifica, captura peão em E6 aqui, fazendo um sacrifício. Ele tem que tomar e ele leva cheque aqui, maravilhosamente. Se ele tivesse feito rei H8, não teria acontecido isso. Ai, caramba, rei H8, rei H1. Mas na maioria dos casos sempre fala pra fazer o rei H1. Nas peças negras eu acho que não faz tanta diferença assim, né? Geralmente não é tão absurdo assim o rei tá nessa posição. Agora para as brancas faz diferença o rei tá em H1. Certo? Meu peão, minha dama captura em E6, né? Atacando cheque e ataque no cavalo dele. Aqui o cavalo vai cair, óbvio, né? Ele tira a torre dele para defender. E aqui nessa posição eu simplesmente capturo o cavalo dele aqui em D7. Porém, tem estratégias de jogo aqui para ele poder jogar nessa posição, que é torre em D7 aqui, em D8, né? Atacando a minha dama em D7 aqui, protegido pelo bispo dele, né? E nessa posição aqui ele também tá atacando o meu bispo. Porém, tem defesa, né? Minha dama volta pra H3 aqui, defendendo a linha de posicional do meu bispo. Senão eu poderia ter perdido um bispo inteiro nessa posição. Porém, aqui ainda é vantagem para as peças negras. Por quê? Porque tá muito melhor desenvolvido as peças dele, tá vendo? Por exemplo, se ele avançar esse peão, ele tem um bispo rasante, certo? Se ele tirar, por exemplo, um cavalo dessa posição, já tá muito bom. Eu acho que cavalo nessa posição seria melhor, ou então peão avançando. Eu não sei como ele desenvolver isso aqui, mas tá melhor. As peças negras estão melhor aqui por causa do desenvolvimento. Ele pode explorar isso a favor dele. Beleza, nessa posição ele jogou o rei dele em G7, inclusive isso aqui foi um erro grave, o computador dá isso aqui como um erro absurdo, né, e eu simplesmente faço um outro erro que não era pra mim ter feito esse lance aqui. O lance certo aqui na posição seria F5, ele fala, que esse seria o melhor lance para as peças brancas, né, que aumentaria toda a pressão de jogo. Sim, o melhor lance aqui o computador fala que seria F5, né, porque abriria toda a posição, seria um grande ataque, né, seria bruto na verdade o ataque aqui. Por exemplo, ele não pode descer isso aqui, porque eu acho que aqui teria sacrifícios, né, por exemplo, subidas de peões cheque, entradas com os bispos aqui entrando, dama, aí seria meio complicado pra ele.
E se ele toma aqui nessa posição, já, vixe, já começa, que o computador fala bispo toma H6 aqui, já começa, não, pera aí, não é bispo toma H6, ah, bispo toma H6 aqui, ó, isso, atacando a posição, ixi, aqui já acabaria todo o jogo, né, aqui já estaria desandando para as peças negras. Tá, nessa posição aqui eu não fiz esse lance, eu acabei escolhendo por tentar atacar por esse rasante, né, então fiz um erro aqui, foi um erro meu, inclusive nem parece que é erro, né, você fala assim, nossa, isso é um erro? É um erro, por incrível que pareça, o computador fala que é um erro. Fazer peão B3 aqui, porque a ideia desse peão B3 é eu jogar meu bispo aqui, né, pra tentar pegar essa diagonal, né, porque vai atacar muito fortemente o rei dele. Porém, eu não tinha percebido que essa aqui é uma casa fraca, né, porque se eu avanço aqui, eu já tô entrando aqui, né. Eu não tinha percebido essa posição, foi um erro meu, né. A gente acaba errando mesmo. Sei lá, cara, xadrez é complicado mesmo, cara. Tem, sei lá. Depois que você faz análise, você vê os lances que você poderia fazer, você até pensa, fala, nossa, tinha esse lance aí, meu Deus, eu nem sabia, olha que besta, era um lance tão simples. Era um lance tão simples, mas na hora você não consegue ver, é bizarro, né, mano? Xadrez é complicado, até os grandes mestres caem nisso. Às vezes o lance é tão besta, tão simples, que o cara ele não consegue enxergar, chega a ser bizarro. Tá ligado? É complicado, mas beleza. Aqui nessa posição ele faz dama aqui em D4, atacando a minha torre aqui. E nessa posição eu falei, mano, ferrou. Eu não sei o que fazer, porque aqui, né, ele tá atacando tanto o meu bispo quanto a minha torre. Então eu tô ferrado nessa posição. Como é que eu protejo o meu bispo e protejo a minha torre ao mesmo tempo? Não tem, aqui eu tô tomando uma pressão absurda. Tanto que eu pensei que eu fosse perder essa partida. Eu falei, ixi, aqui já era. O cara tinha 5 minutos no relógio, podia pensar. Aí eu falei, ixi, aqui acabou, perdi. Não tem como ganhar essa partida. Azedei, perdi por causa de um rei H1. Tô triste, me ferrei. Aí beleza. Certo? Então nessa posição eu falei, vamos tentar o dinamismo aqui. Não tô nem aí. E joguei F5 aqui. Ele podia muito bem ter tomado aqui, né? Inclusive, deixa eu ver se esse aqui é o melhor lance. O computador fala que tomar aqui é o melhor lance. Nessa posição, né? Ele não tomou. Qual foi o lance dele aqui? Ah, não, o lance dele foi tomar mesmo, deixa eu ver. É isso mesmo, ele tomou meu bispo aqui. Então, se vocês repararem, eu já tô com duas pecinhas, uma peça inteira a menos na posição, né? Então aqui eu já tô todo ferrado na posição. Porém, eu continuei jogando, né? Eu vi que ainda tinha ataques possíveis, né? Esse F5 foi pra entrar aqui, com toda certeza. Vi o desespero que eu tava ali na posição. E agora cheque. Agora vamos pro ataque. Cheque aqui, eu falei, vamos com tudo, vamos tentar ganhar, fazer alguma coisa aqui. Inclusive eu tinha que tomar cuidado, porque ele tava ameaçando checkmate aqui. Então eu tinha que tomar muito cuidado nessa posição, certo? Aqui ele joga o rei dele, esse lance que eu achei interessante. Jogou rei G8. Eu acho que esse era o melhor lance mesmo, porque ele não podia jogar aqui, por exemplo. Ah não, aqui tá em xeque, né? O único lance dele aqui era esse, né? Acho que aqui também não seria muito bom. Aqui seria mate em alguns lances, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui é mate em alguns lances, né? Por exemplo, entradas aqui. Não, aqui eu perco, né? Por exemplo, o bispo aqui também é possível. Não, aqui o jogo já desanda total, né? Então, esse foi o lance dele. Aqui eu tiro o meu bispo protegendo a minha torre aqui, que ele estava ameaçando o mate, né? Então, bispo B2 conectando as torres e não deixando mais ele tomar minha torre aqui ameaçando o checkmate. Porém, aqui eu já estou ameaçando o mate aqui nessa posição, né? Com o bispo rasante aqui. Então, nesse momento, era crítico para o jogador de peças negras. Ele tinha que acertar os melhores lances. Porém... Aqui o jogador tem 4 minutos. Vocês acham que dá pra encontrar lances defensivos aqui em 4 minutos? Cara, dá pra encontrar lances defensivos em 4 minutos, sim. Eu acho que ele não pensou direito aqui, ele não fez as melhores linhas possíveis aqui na posição. O computador fala que torre H7 aqui já era, tá safe a posição. O lance do nosso jogador foi torre H7, ele achou esse lance, né? E nessa posição aqui eu simplesmente tirei minha dama, né? Coloquei minha dama em G5, mas mantendo a pressão aqui na posição, para não errar, certo? O jogador agora tira torre em D5, e aqui eu jogo torre E1. Aí você deve estar se perguntando, caraca, como é que você pode estar botando tanta pressão na posição dele, sendo que você está com uma peça a menos? Porque eu desenvolvi minhas peças, entendeu? Por exemplo, cara, o que custa para ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes de ele fazer essa torre aqui, o que custa para ele fazer isso aqui? Custa muito ele fazer isso aqui? Com isso aqui, ele teria um bispo rasante fudidamente forte ali. Por que ele não fez isso? Essa é a questão.
Entendeu? Desenvolvimento estratégico das peças. Entendeu? Desenvolvimento das peças. Ele podia muito bem ter feito isso. Ele teria um bispo ultra poderoso. Mas ele não fez isso. Ele manteve esse bispo fraco. Continuou mantendo o bispo fraco. Ficou movimentando as peças que já estavam fortes. E eu não. Se vocês reparar, olha minhas peças. É torre, é dama, é bispo, é a outra torre. Eu utilizo ao máximo. Eu extraio ao máximo o potencial das minhas peças. Entendeu? Eu acho que foi esse um dos motivos de eu ter conseguido pegar 2000 de rating, porque eu consigo extrair todo o potencial das minhas peças, o máximo que eu posso. Chega a ser bizarro isso aqui, né? Mas o máximo que eu posso eu consigo extrair de potência das peças. E isso é muito importante para os jogadores. Sempre extrair o máximo possível da potência das suas peças, certo? Agora ele faz esse peão aqui em F5, porém já tá muito tarde, né? Ele bloqueou o próprio bispo com a torre dele, já tá muito tarde fazer esse F5. E nessa posição eu jogo dama G4 com a ideia de tentar atacar de alguma forma, proteger na verdade. Não, a ideia aqui realmente é só para não deixar essa tomada aqui, que eu tava louco para tomar esse peão aqui, né, para tentar abrir logo esse rei dele aqui. E com a dama aqui, se eu tomar aqui, cai minha peça, né. Beleza, aqui nessa posição ele joga dama C2 e aqui ele perde a partida. Parece esquisito. Dama C2 faz ele perder a partida. Eu sei. Xadrez. Simplesmente xadrez. Não questione. É xadrez. Não questione, meu irmão. É xadrez. Se o xadrez tá falando que aqui ele perde, então aqui ele perde. Certo? O lance certo das peças negras, para elas continuarem mantendo a posição, seria torre sacrifica em F5. Seria aqui, ó. A tomada nessa posição mantém todo o jogo aqui, né? Acho que é porque se eu tomar aqui, ele viria com o cavalo e a posição tá clean, né? Eu tomo aqui. Ah, não, aqui não. Calma aí, deixa eu ver qual que é o melhor lance aqui. Beleza, toma ali, ele captura com a dama nessa posição. Isso, aqui a posição das pretas tá ganha. Não tem como eu ganhar mais essa partida. Aqui já era. Aqui eu perderia o jogo, né? Ele não encontrou esse lance, porém ele fez o lance errado. Dama C2. E aqui simplesmente a partida acaba. Bizarro, cara. Chega a ser bizarro isso aqui, né? A partida acaba com esse lance. É uma loucura. Beleza. Aqui eu capturo o peão, né? Em G6. Isso eu tô com uma peça a menos, viu? Só pra deixar bem claro. Pra vocês verem como o xadrez é caótico. Então, mesmo que vocês percam uma peça inteira, joguem xadrez. Porque é possível ganhar. Mesmo com uma peça inteira a menos. O cara pode errar. Entendeu? Você só vai mudar sua estratégia lá. Fazer umas loucuras de jogo pra tentar ganhar. Nessa posição o jogador, né, captura a dama com a dama em G6 no desespero. Ele fala assim, mano, tenho que trocar as peças logo, tá difícil. Porém aqui ele também já tá no desespero pelo tempo dele, né? Ele falou, vixe, meu tempo é 1 minuto e meio. Esse jogador não tá entregando a paçoca, ele não tá entregando a posição, tem que ganhar logo. Então aqui ele começa a cometer erros, né? E eu, obviamente, começo a explorar esses erros. O jogador, eu capturo a dama dele, eu troco, ele vem com o cavalo e aqui eu entro com a minha torre nessa posição, que já é mate, não tem mais como fugir, né? Cheque, ele joga cavalo e cheque mate com a torre maravilhosamente. E aqui eu quero mostrar um ensinamento interessante pra vocês, que é esse aqui, ó. O que esse bispo fez? O jogo todo. Ele não fez nada. Esse bispo literalmente é aquele funcionário vagabundo que não trabalha. Sabe aquele funcionário que fica o dia inteiro conversando, faz porra nenhuma, e aí daqui no final do mês tá reclamando porque veio, sei lá, 5 centavos a menos no salário? É esse bispo aqui. Não fez nada, esse bispo aqui não fez nada. Mas por que esse bispo não fez nada? Porque você, como chefe, não conseguiu extrair o máximo do potencial desse bispo. Tá ligado? Às vezes você deu chance... Cara, por que eu tô falando esses bagulho, né? Tipo, nada a ver. Mas vocês entenderam. Cara, é que nem aquele chefe que não te dá valor no trabalho, aí você não quer realmente se esforçar. Você fala assim, pra que eu vou me esforçar no trampo aqui? Se o meu chefe não me dá valor, tá promovendo os vagabundos aí, e não me promove, sendo que eu tô fazendo tudo certinho. Vou parar de fazer as coisas certas. É esse bispo aqui. Exatamente, é esse bispo aqui. Esse bispo foi o vagabundo da vez. Ele falou assim, quer saber? O meu rei negro aqui, ele não quer me dar valor. Então eu também não vou trabalhar, e ele não trabalhou. O rei aqui, ó, o rei negro não deu valor pro bispo negro, e simplesmente não deu valor pra ele. Sabe o que ele fez? Ele falou, não vou trabalhar, eu sou vagabundo, não vou trabalhar, não trabalhou, o jogo todo não fez nada. Então assim, a lição de hoje é, coloque suas peças pra trabalhar, tá ligado? Ponha seu bispo, deixe seu bispo mais forte possível, deixe seu cavalo mais forte possível. Ao invés de você fazer aquela tática, vou jogar meu cavalo pra fazer um tático ali. Não, cara. Melhora teu cavalo de posição, tira ele do canto, pega teu bispo, faz um rasante nele, dá um jeito de deixar o seu bispo numa posiçãozinha um pouco melhor, que aí você vai ver que vai aparecer muito mais tático e o seu jogo fica melhor.
certo? Tamo junto aí, rapaziada, homens, mulheres, crianças, jovens, quem seja que está assistindo aí. Eu agradeço do fundo do coração a força que vocês estão dando. Agradeço também o compartilhamento, agradeço também os likes, né? Os comentários que a galera coloca aí, tamo junto. Muito grato, muito feliz e vamos continuar aqui, né? Inclusive, o pessoal pediu para mim colocar uns jogos que eu perco também. Eu vou colocar algumas partidas que eu perco, que é muito interessante para mostrar meus erros também. Tamo junto aí, é nóis e vamos para a próxima partida. Até os 2K.